A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Bom, bem-vindos ao canal Reis em Cristo. Hoje nós vamos começar um assunto que é muito pertinente, atual. Nós vamos falar sobre avivamento. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o avivamento espiritual. É algo que muitas vezes tem faltado. E quando acontece, o mundo fica perplexo. Por quê? Porque justamente tem faltado. Amém? Mas parabéns quando homens e mulheres de Deus se entregam para que o Espírito Santo faça a diferença. Eu vou dar as referências aqui em alguns tópicos e se você puder me segue aí para que nós venhamos a ganhar tempo. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Bom, se você abrir em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Note que aqui o próprio Deus ele dá os pilares para que haja um avivamento. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus dá os pilares, ou seja, se humilhar, orar e converter-se dos maus caminhos. Não existe avivamento apenas por eloquência, não existe avivamento apenas por conhecimento. O avivamento ele vem na sua plenitude, como diz aqui em 2 Crônicas, apenas quando nós chamamos, invocamos o nome de Deus, o único Deus, nos humilhamos, oramos, amém, e nos convertemos, através de quê? De um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então aí começa então um dos pilares básicos para que haja em nossa vida o verdadeiro transbordar, o verdadeiro avivamento espiritual. Bom, se você puder vir comigo também, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, diz assim: O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Note que aqui em 2 Crônicas Deus faz algo, Deus mostra algo que muitas vezes seria desnecessário se o povo fosse mais obediente e mais atento. Mas muitas das vezes o povo é necessário que o povo passe por uma turbulência, digamos assim, para que venha a ter um verdadeiro avivamento. Eu também queria abrir aspas aqui para explicar um pouquinho que avivamento ele não é temporário, amém? Só no momento do culto. Nós vimos aí uma igreja, lá nos Estados Unidos em que houve esse derramar. Na verdade existe um derramar em todo momento no culto, um culto abençoado. Claro, sempre existe um derramar, mas o avivamento ele não é apenas um momento, ele não é uma emoção, ele é uma constante. Porque quando o Espírito Santo convence, a palavra de Deus ela diz isso, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então automaticamente existe a inclinação para as obras do Espírito e não para as obras da carne. E com isso, nós começamos a crescer nos degraus espiritualmente falando, amém? Então vamos lá, o que é na verdade o avivamento espiritual? É um avivamento, é uma intervenção de Deus, como eu já disse, o próprio Espírito Santo ele entra. E só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação. Você pode conferir em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E mais ainda, quando a igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, então, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino, ou seja, não importa mais as circunstâncias externas na minha vida. O que importa é uma alma tranquila e uma alma que tem esperança num Deus, que é o Deus do impossível. E aí sim, começa um verdadeiro avivamento em nossas vidas, porque nós passamos a não olhar as circunstâncias, vamos ter responsabilidade em sanar o que nós muitas das vezes por erro nosso ou por alguma sequência da própria vida, estamos fadados a pagar impostos, enfim, a termos responsabilidade com os nossos afazeres e com aquilo que nós mesmos buscamos. Mas não vai haver mais um desespero, não vai haver mais uma motivação para suicídio, porque começa a imperar em nós, a estar dentro do nosso eu, dentro do nosso espírito, a própria presença do Espírito Santo. E isso é o suficiente para que comece a brotar em nós uma rica esperança, amém? De que verdadeiramente não somos mais nós, mas o Espírito que move em nós fará toda a diferença.
Existe também, queridos, uma pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral, ela pode ser pré-condição para o avivamento, como eu já li lá em 2 Crônicas. Deus disse o que ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, essa crise pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo e muitas das vezes afetando o próprio indivíduo. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque quando essa crise chega, e lamentavelmente às vezes ela chega por crise, por teimosia, nossa insistência em continuar no pecado, e aí que a coisa fica complicada. Nós vamos ver isso então no próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, amém? Aonde ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, aí é que sou forte. Note que quando você começa a observar direito, as pessoas que estão com a vida praticamente regalada, numa bonança, dinheiro na conta, despensa cheia, carro na porta, elas oram menos. Eu não vou generalizar dizendo que são todas, mas note que as que mais oram é aquelas que têm problemas pessoais, aquelas que têm problemas na sua situação financeira. Parece que uma crise é necessária para estabelecer uma ponte. Não deveria, mas parece que é isso que acontece. Sabe, querido, o verdadeiro avivamento nós não esperamos estar numa crise. O verdadeiro avivamento move em nós sede de falar de Deus, aleluias, dia e noite, amém? Buscar a presença dia e noite, a palavra dele guardar em nosso coração, e não apenas ficar guardada, mas transmitir esta palavra para todos aqueles. E o apóstolo Paulo, ele declara isso, amém? Quando estou fraco, aí é que estou forte, amém? Então não é da vontade de Deus, como eu já disse, que ninguém sofra, mas infelizmente nos momentos de abandono, desespero, o ser humano abandonando os outros, filhos abandonando pais, pais abandonando os filhos, são momentos básicos. Infelizmente, volto a dizer, não deveria ser, mas são necessários muitas das vezes para que realmente nós possamos ver o próprio Deus, a glória de Deus, e nos transformar, sairmos daquela vida medíocre que o mundo, entre aspas, dizia que era o barato para a nossa vida, e possamos verdadeiramente ver uma vida de alegria em corpo, alma e espírito, na presença do Deus vivo, amém? E outra coisa que eu quero dizer aqui também: o avivamento, como eu já disse, ele não está preso apenas em lugares. Ele não está preso apenas a circunstâncias, a paredes, não. Porque como nós vamos ver aqui agora, ele não se restringe a lugares específicos, mas a corações quebrantados. Existe uma diferença, meu amado e minha amada. Amém? Não, eu vou na igreja, o culto é maravilhoso, concordo com você. Ali tem um derramar, é maravilhoso ouvir um homem de Deus, que coisa linda. Eu tive e tenho várias oportunidades de pregar a palavra de Deus, levar a palavra, e não tem coisa melhor quando nós vemos aos próprios nossos olhos, com a presença plena do Espírito Santo, almas se rendendo a Cristo, levantando, não importa o que era no mundo, o que importa é que quando ela levanta a sua mão, convencida pelo Espírito Santo, ela torna-se uma nova criatura. Mas volto a dizer, o avivamento não está parado ali, ele não está apenas no domingo, como eu já disse, ele é uma continuidade pós-culto. O culto termina, mas todo dia eu tenho sede de dar uma palavra, todo dia eu tenho sede de orar, todo dia eu tenho sede em agradar ao meu Deus. Esse é o verdadeiro avivamento, onde os meus olhos, os meus pensamentos, meu corpo, alma e espírito estão totalmente voltados, porque o Espírito Santo já começou a fazer uma obra em minha própria vida. E aí que nós vamos ver aqui, se você puder vir comigo, por isso que eu digo, ele não está preso em paredes, apenas na igreja, porque na verdade a igreja vazia não funciona, mas quando tem pessoas lá dentro cheias do Espírito Santo, aí a coisa funciona. Por quê? Não é paredes que vai dar o avivamento, mas como nós já falamos aqui, é coração quebrantado e uma vida transformada pela plenitude do Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículo 8, o próprio Jesus declara, olha o que Jesus fala: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não tem paredes que prendam avivamento, não tem paredes de igreja, não tem apenas um momento do culto que vai prender um avivamento constante fora dele. O avivamento é uma necessidade, o avivamento é uma bênção na vida daqueles que deixam a plenitude do Espírito Santo soprar em sua vida, e aí sim ter uma vida completamente transformada na presença do nosso Deus, amém? Agora vamos lá comigo, se você puder, em livro de Efésios capítulo 5,
versículo 4. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 14, perdão. Nós vamos ver também que o avivamento, como eu já disse, é um despertar da igreja, e infelizmente é o que tem faltado. Existem muitas discussões, existe muitos eu estou certo, existe muito a igreja tal, a igreja outra está certa, aquela igreja, aquele local é o melhor. Não, como eu já disse aqui, o vento sopra onde ele quer. O Espírito Santo, ele vai no prostíbulo, ele vai na cadeia, ele vai nos roncol, ele tira de lá e transforma uma vida totalmente destruída em uma vida de bênção. Amém? Então Efésios 5,14 é a palavra-chave para o verdadeiro avivamento. Ele diz assim: desperta tu que dormes. Amém? É uma necessidade nós estarmos atentos, despertando para os finais dos tempos, despertando para o que está acontecendo no mundo. Enquanto muitas pessoas, como eu já disse várias vezes, brigam por políticas ou qualquer outra coisa, estamos aí desapercebidos que Jesus está às portas. E quando houver o arrebatamento da igreja, aqueles que não estão com verdadeiro avivamento constante em todo momento, correm o risco de ficar. Por quê? Porque as coisas do mundo, né, as necessidades do mundo, o chamado do mundo, né, o engano do mundo tem tirado a visão do foco. Tá pegando a visão, querido? Por isso que eu digo para você, essa primeira aula, temos aqui uma sinopse, né, digamos assim, um spoiler do que seja realmente um avivamento. E o avivamento, como eu já disse, é isso, é um derramar, não só preso no culto, mas é um derramar aonde ele sai do culto e vivemos uma vida, um dia a dia, sempre, e glórias a Deus por isso, tendo em nossa vida, em nosso coração, no nosso eu, uma intervenção divina. Vou para algum canto, Senhor, é da sua vontade. Vou fazer alguma coisa, Senhor, é da sua vontade. Olha, eu pretendo mudar totalmente a minha vida para isso, para aquilo. Senhor, é da sua vontade, é do seu querer. Isto é avivamento. Amém? Eu não dependo apenas de um líder, eu dependo plenamente de um pastor, que é o pastor dos pastores e o rei dos reis, que é o nosso Deus vivo. Porque muitas das vezes o seu líder que é bênção não está perto. A sua pastora que é bênção não está perto. Amém? Se tiver condições de você falar, amém. Mas e se não tiver condições de você entrar em contato? E é neste momento que o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo, o vento que sopra em todo lugar, diz para você o que você deve fazer. Fica com essa primeira etapa do estudo, amém? Sobre avivamento espiritual. E que esse avivamento, ele começa a fazer parte da sua vida, comece a crescer na sua vida, comece a se desenvolver como cumprimento completo da missão integral da verdadeira igreja, da igreja sem mácula, que muitas das vezes, infelizmente, tem faltado no mundo, mas que os poucos que se erguem declarando que só o Senhor é Deus, continuam fazendo plena diferença. Beijo no coração. Se você gostou, dá um like aí, amém? E se você quiser, participe, entre para o nosso canal Reis em Cristo, e com certeza outros estudos virão para o engrandecimento da nossa vida espiritual. Aliás, o próprio Jesus diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que você possa ter aprendido um pouquinho, assim como eu também, e todos nós chegamos juntos aos céus, adorando aquele que merece toda a glória, toda a honra e todo louvor. Beijo no coração de todos, graça e paz.